capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Item 11. Esquecimento do passado. O esquecimento do passado não deve ser tido como um problema quando falamos sobre o que se pode aproveitar das experiências das existências anteriores. O espírito não perde o que aprendeu e viveu no passado, mas apenas esquece o modo como isso aconteceu. A lembrança de eventos passados poderia causar graves problemas nas relações sociais, como, por exemplo, atrapalhar no nosso livre-arbítrio. Dessa forma, o véu colocado por Deus sobre o passado se torna útil. Sabemos que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e estabelece relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar para a evolução de ambos qualquer mal que tenha feito, sendo essa apenas uma fase da sua existência. Se lembrasse das antigas relações, essa evolução estaria prejudicada. Dessa forma, não importa saber o que e como aconteceu, mas sim ter a consciência de que algo te fez mudar. Assim, pode-se dizer que o esquecimento do passado colabora para que se, em algum momento, um espírito que lhe fez mal reencarne na sua família, a fim de corrigir os erros do passado, as desavenças não prevaleçam nessa relação. A voz da consciência e nossas tendências intuitivas são o que podemos dizer que fica das existências anteriores para o espírito na existência atual, sendo isso justamente o que nós necessitamos. Livre das lembranças do passado, o espírito pode viver com mais liberdade, sabendo que se deve viver de forma a não adquirir novas dívidas, e tendo o estado de intuição como forma de mostrar as boas resoluções que já deve ter tomado. Dessa forma, ocorre sua evolução e progresso como espírito. A cada existência, o homem tem um novo ponto de partida para que possa evoluir, corrigindo suas tendências más, que são os indícios do que fez de mal, e ouvindo sua voz da consciência, que é o resultado das boas resoluções tomadas anteriormente. Na reencarnação, o homem traz por consciência ou intuição o que adquiriu em ciência e moralidade na experiência anterior. Se o espírito melhorou em uma existência anterior, ele será melhor no seu retorno. Podemos dizer então que o espírito possui uma base que vai crescendo e solidificando e que pode ser usada para a evolução e obter novas conquistas. Vale lembrar que o esquecimento é somente momentâneo e ocorre apenas durante a vida corporal. Assim que volta para a vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. O espírito pode recobrir as lembranças que na verdade nunca perdeu, não somente após a morte, mas também durante o sono do corpo, quando experiencia uma liberdade maior de consciência. Durante o sono e através do sonho, enquanto tem mais liberdade, o espírito pode ter consciência dos seus atos anteriores e saber o real motivo dos seus sofrimentos na vida atual, sendo que essa lembrança se apaga durante a vida material. O esquecimento temporário é, então, um benefício que acontece para que não se tenha lembranças penosas das experiências difíceis vividas anteriormente. Então, quando o espírito reencarna em uma nova vida, aos olhos do mundo é uma nova pessoa, sem os erros e os acertos do passado, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. A lembrança de nossas existências precedentes poderia deixar uma dolorosa confusão em nossas ideias, além dos problemas já mencionados. Para terminar, podemos citar uma pergunta do Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 26, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Item 290, perguntas sobre as existências passadas e futuras. Item 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Uma pergunta. A resposta: Deus permite, em algumas vezes, que sejam reveladas, segundo o objetivo. Se é para a vossa edificação e vossa instrução,
serão verdadeiras. E, nesse caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto, mas jamais o permite para satisfazer uma vã curiosidade. Pergunta: se não pode conhecer a individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que ocupou, com as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Resposta: não. Isso pode ser revelado, porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. Mas, por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir o vosso passado. Para essa explicação foram usados trechos dos livros A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, do livro O que é Espiritismo, e trecho da Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos.